Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mim, nesta noite, cabe a responsabilidade de compartilhar com vocês, de dividir um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. Enquanto não podemos estar juntos, vamos aqui, através deste canal, ou através deste meio, compartilharmos e mantermos a nossa comunhão. Antes de ler a palavra do Senhor, de meditarmos nela, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar, irmãos? Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus no qual nós estamos presentes diante do Senhor o tempo todo. Como disse o salmista no Salmo 139, para onde fugiremos da presença do Senhor? Para onde nos ausentaremos de estar diante do Senhor, ó Pai? Não podemos. Por isso nós agimos como o apóstolo Pedro, quando disse que para onde iremos nós? Somente por os braços do Senhor. E nós o agradecemos, ó Pai, por termos os braços do Senhor para onde podemos correr o tempo todo. Nesses dias difíceis, os quais atravessamos, de medo, de preocupação, ajude-nos, ó Pai, conforte os nossos corações. Agora que vamos meditar na Tua Palavra, abra nossa mente, o nosso coração e fala conosco, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus a quem nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos, vamos ouvir uma mensagem cantada agora pelo cantor cristão Guilherme Quer Neto. Ele vai bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Deus vai reger as asas do vento e pinta a multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e todo
Após ouvir essa linda melodia, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor e falar sobre o que o Guilherme Quer acabou de cantar, da importância e da necessidade de bendizermos ao Senhor. Vamos ler então? Eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 103. Nós vamos ler todo o Salmo porque é uma melodia de uma música a qual o rei Davi compôs para ser cantada. E é realmente um poema maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e acompanhassem a leitura junto comigo. Salmo 103, a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele florescerá, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, a palavra bendizer, ela é o mesmo que dizer bem, mas vai muito além disso. De acordo com as traduções, a palavra bendizer é o mesmo que abençoar, reconhecer o valor de desejar algo bom para. E quando o salmista aqui nos convida para falar bem de Deus, é colocá-lo num mais alto lugar de honrarias, de reconhecimento do seu valor, da sua nobreza, do seu poder, do seu santo nome. O rei Davi, quando ele nos convida aqui para dizer bem de Deus, ele não quer que nós falemos apenas
da boca para fora. Por isso é que ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dizendo para a sua própria alma refletir sobre quem é Deus, o que é Deus, o Senhor. E lá do mais íntimo do seu coração, diga bem de Deus e não simplesmente da boca para fora. Por isso que ele diz: bendize a minha alma tem que dizer bem ao Senhor. O namorado, quando quer elogiar a namorada, ele diz assim: do fundo do meu coração. É assim que o salmista quer que a gente, ou que nós venhamos a dizer bem, falar bem de Deus lá do mais íntimo do nosso coração, da nossa alma. E o rei Davi continua: e tudo que há em mim, a minha força, a qual vem do próprio Deus, as minhas habilidades para fazer isso ou aquilo outro, tudo que existe em mim, fale bem de Deus, reconheça o seu valor, exalte este Deus maravilhoso. E o rei Davi, irmãos, ele foi uma pessoa que realmente tinha muito para dizer bem a Deus. Como assim, Jesuel? Porque o rei Davi tinha tantas coisas boas para dizer bem a Deus. O rei Davi, irmãos, de acordo com o livro do profeta Samuel, o rei Davi foi um homem que ele viveu dos pecados mais horrendos, das atitudes mais nobres. Ele viveu sobre a proteção e a guarda do Senhor o tempo todo. Quando o rei Davi era criança, de acordo com o texto bíblico narrado lá pelo profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 17, ele conta que quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, apareceu um leão e Deus o livrou do leão. Depois apareceu um urso e Deus o livrou do urso. Certa vez, irmãos, o povo de Israel estava guerreando contra os filisteus. E os irmãos de Davi, mais velhos, estavam batalhando, estavam na guerra, estavam na condição de soldados, ajudando a defender Israel contra os filisteus. E seu pai lhe pediu que levasse pães para os seus irmãos e também levasse queijo para o comandante, 10 queijos. Ou seja, os mineiros aprenderam a fazer queijo desde essa época. Brincadeiras à parte, irmãos. Quando o rei Davi foi levar pães para os seus irmãos e queijos para o comandante, ele viu o gigante Golias a desafiar a Deus e ao exército de Israel. E Davi se indignou com essa atitude, ou com as palavras do gigante Golias. O rei Davi foi até o rei Saul, né? E se dispôs a enfrentar o gigante Golias. E vocês conhecem muito bem a história. E Deus lhe deu vitória. Irmãos, o rei Davi, ele teve diversas vitórias em diversos outros momentos. Certa vez, quando o rei Saul o perseguia e ele não tinha mais para onde correr, ele se escondeu na caverna de Adulão. Esse era o nome da caverna. E ele
ficou ali e várias pessoas se ajuntaram a ele. Sua família o foi visitar na caverna, enquanto ele estava escondido. E o rei Davi foi um homem que ele viveu sob a guarda, a proteção de Deus por muito tempo. E ele foi muito bem sucedido no seu reinado, porque Deus o ajudou, porque Deus o protegeu. Pensando nisso, irmãos, é que ele fala no versículo 2: bendize, ó minha alma, no mais fundo do seu coração, da mais real e sincero reconhecimento, diga bem de Deus, ó minha alma. Por causa de todos esses benefícios, irmãos, é que o rei Davi diz isso. E no versículo 2 desse salmo, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum só de seus benefícios. E o rei Davi tinha muitos benefícios. E nós, irmãos, hoje, se nós tivemos a oportunidade de estudarmos, benefício de Deus. Se nós tivemos esse tempo todo o que comer, é benefício de Deus. Se nós temos saúde, é benefício de Deus. Se nós temos habilidades manuais para fazer as mais diversas coisas, é benefício de Deus. Se nós temos um trabalho, um convênio, uma casa para morar, filhos saudáveis, paz no nosso coração, tudo isso é benefício que vem de Deus para conosco. E o rei Davi aqui diz que devemos refletir sobre todos esses benefícios e com a nossa alma, não da boca para fora, reconheçamos, agradeçamos, tenhamos um coração grato para com Deus, para com todos esses benefícios, e venhamos a bendizer a Deus por todos esses motivos. No versículo 3 deste salmo, irmão, o rei Davi, ele diz assim, Deus, o Senhor, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. E o rei Davi fala desses pecados, ou das iniquidades nossa, por 3 vezes nestes salmos. Porque ele sabia que as nossas iniquidades nos levariam ou nos levam para a cova, para o inferno. O profeta Isaías, irmãos, ele diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Os nossos pecados, irmãos, é uma desgraça na nossa vida. É o que nós temos de pior. São os nossos pecados. Os pecados que cometemos, eles causam separação entre nós e Deus. E o rei Davi, nesse salmo, ele nos convida para reconhecermos os benefícios de Deus, dizermos bem de Deus do fundo da nossa alma, por causa dos benefícios de Deus. E agora, ele já está falando que nós devemos bem dizer Deus também por causa dos pecados nossos que são perdoados. E o rei Davi sabia muito bem do que ele estava falando, porque no Salmo 51, ele escreve um salmo inteiro, Salmo 51, só para falar da tristeza, do quanto era doloroso para ele ter pecado contra Deus. E esse pecado realmente corroía sua alma e o levava para a cova,
para a morte. Por isso que nesse salmo ele diz, né? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, a tua alma, e te coroa de graça e misericórdia. No Salmo 23, irmãos, quando o rei Davi diz que o Senhor, que o bom pastor, ele refrigera a sua alma, ele está falando do benefício de ter os pecados perdoados e voltar a ter paz com Deus. Rei Salomão, ele escreveu o seguinte: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Do que se queixa um homem, senão dos seus próprios pecados? Irmãos, as coisas ruins que acontecem contra nós, as quais nós somos vítimas, muitas das vezes, nós lamentamos e ficamos tristes. Mas aquelas coisas que são consequências dos nossos próprios pecados, isto sim machuca a nossa alma. Imagina um aluno que não estudou, que não prestou atenção na matéria e tirou uma nota ruim. Ele sabe que aquela nota que ele conseguiu é resultado da sua preguiça, do seu desleixo por não ter estudado. E ele vai se queixar de si mesmo. Ou seja, o que realmente mais machuca o ser humano, o homem, e causa separação entre nós e Deus, são os nossos próprios pecados, quando nós os reconhecemos que cometemos. E é isso que o rei Davi viveu. E aqui, irmãos, quando o rei Davi nos convida a bendizer a Deus por causa da sua misericórdia, ele está falando de perdão de pecados. E é isso que realmente causa separação entre nós e Deus. E aqui o rei Davi vai usar uma expressão muito bonita e linda, que é a palavra misericórdia. E a palavra misericórdia, ela vai aparecer no Salmo 103 4 vezes. Em algumas das 4 vezes, 2 ela vai aparecer misericordioso, que é a mesma coisa. Irmãos, a palavra misericórdia é uma palavra muito bonita e é uma palavra muito importante na nossa vida, na nossa relação com Deus. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras: miséria e córdia. Miséria, nada, não ser nada, é não poder nada. Essa é a nossa condição. Nós somos miseráveis por causa da nossa condição pecaminosa. Córdia, coração. Misericórdia é a junção de miserável e de córdia, que quer dizer coração. A palavra misericórdia quer dizer levar no coração o miserável. É assim que Deus nos vê, por causa do nosso pecado. E o rei Davi nos convida a bendizer a Deus por causa da misericórdia que Ele tem para conosco. E é essa misericórdia que realmente, ou é através desta misericórdia, que Deus nos perdoa e nos coroa de graça e misericórdia. Por causa dessa misericórdia, irmão.
Irmãos, nesse salmo ainda, no versículo 15, o rei Davi diz assim, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela, na flor, na relva, soprando nela, ele está se referindo à flor, nela, flor e relva, pois soprando nela o vento, apenas o vento, irmãos, faz com que a flor do campo e a relva desaparece e o seu lugar é incerto, de tão insignificante que é esta flor no campo. Assim é o homem, assim é o ser humano. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus santo, um Deus que perdoa os nossos pecados. E o rei Davi nos convida a reconhecermos com quem nós nos relacionamos. Ele nos convida a refletir sobre esse Deus maravilhoso e nos convida a bendizermos esse Deus maravilhoso. No versículo 17, ele fala que a justiça de Deus é para todos os homens, mas a misericórdia de Deus é para aqueles que o temem. A palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta noite é que nós temos um Deus bondoso, amoroso, que nos dá muitíssimos benefícios. E um dos maiores dos benefícios que nós temos para com Deus é o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Isso é consequência da misericórdia de Deus para conosco. E eu convido os irmãos a refletir sobre isso, aceitar o convite do rei Davi e bendizer a Deus por causa de todos os seus benefícios, e que não sejamos ingratos e não esqueçamos de nenhum só. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus continue sendo misericordioso para conosco, nos protegendo, nos guardando. Que o Espírito Santo de Deus quebrante o nosso coração, para que o nosso coração seja de Deus. Mas algo muito importante, irmãos, é que quando nós queremos que Deus faça as coisas, nós ficamos esperando que Deus arrombe o meu coração e o quebrante. E Deus não vai fazer isso. Depende de mim, de você, deixar o Espírito Santo quebrantá-lo, para que você realmente tenha uma vida rica, intensa com Deus. É a santificação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Um relacionamento íntimo com Deus. Irmãos, enquanto nós não nos encontramos, não cultuamos a Deus juntos, que Deus continue os abençoando, guardando-os, protegendo-os, onde quer que os irmãos estejam. Um forte abraço e que Deus os abençoe. Aproveite esse tempo e ore com a sua família. Um forte abraço, irmãos, e até a próxima.